Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é Chegou a hora do seu juízo. 1. Solene mensagem proclamada pelo anjo que tinha o evangelho eterno. Apocalipse 14 verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esta mensagem tem a ver com dois acontecimentos relacionados entre si. Um que ocorre no céu e outro na terra. O juízo mencionado aqui ocorre no santuário celestial, pois ao concluir sai do templo de Deus um anjo com uma foice para ceifar. Apocalipse 14, 14 a 16. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice, e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Este acontecimento já parecia profetizado na purificação do santuário terrestre. Outro acontecimento deveria ocorrer na terra, onde havia um chamado para adorar aquele que fez os céus e a terra nos termos do mandamento que ordena respeitar o sábado como dia de repouso. Êxodo 28:11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas para dentro. Que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. A restauração da adoração a Deus como Criador por meio do respeito ao santo sábado seria proclamada quando chegasse a hora do juízo. Há uma profecia do Antigo Testamento referente aos dois acontecimentos e que assinala quando será a hora do juízo. Um estudo da purificação do santuário do Antigo Testamento nos permitirá compreender melhor a profecia do juízo investigativo que ocorrerá no santuário celestial. Levítico 16, 1 a 28. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho, para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá cerolas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água, e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cairá a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático e moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho,
e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar, com o seu dedo, 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo e vestirá as suas vestes, então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial. Levíticos 16 descreve as cerimônias que se realizavam no dia em que o santuário era purificado. Com esta cerimônia o santuário era purificado do registro dos pecados dos arrependidos que haviam confessado sua culpa, dos sacerdotes oficiantes que comiam a carne, e o altar onde o sangue era derramado e aspergido. A purificação do santuário era realizada com o sangue do bode para o Senhor. Com essa cerimônia, encerrava-se o ciclo religioso do ano, símbolo do fim dos tempos. Cremos que o juízo apresentado aqui é aquele ao qual se refere o Novo Testamento, como por exemplo, 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E onde se fala do juízo da casa de Deus em harmonia com Levítico 16-34. E isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Este juízo de investigação precede a segunda vinda de Cristo. Esta fase investigativa do juízo diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra até os que estiverem vivos ao vir o Senhor. Serão julgadas as obras, sejam boas ou más. Esta fase do juízo abrange aquele que não se achou inscrito no livro da vida, Apocalipse 20:15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este não morre em substituição a ninguém, mas representa o verdadeiro culpado dos pecados que já haviam sido perdoados e expiados por Cristo, o qual finalmente purifica o santuário, eliminando dele toda a mancha do pecado, a mancha das calúnias contra o caráter de Deus. A mancha já não pode mais ficar sobre Cristo, porque ele aparecerá a segunda vez, sem pecado à vista dos redimidos. Hebreus 9 verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esse bode Azazel, abandonado à sua própria sorte e destruição, representa a Satanás, primeiro no milênio e depois em sua destruição final, quando toda a mancha de rebelião e pecado será definitivamente extirpada. A promessa é que o mal não se levantará novamente. Apocalipse 21:1-6. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de inscrever no canal, comente e deixe o seu gostei. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.